Bom, pessoal, vamos lá, certo? Na aula de hoje, a gente vai começar a ver o conteúdo da N2, certo? Que é a parte de leis de Newton, né? Você já deve ter estudado um pouquinho no ensino médio, e aqui a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado que vocês viram lá no ensino médio, tá? Então, vamos lá. Fica o seguinte, a gente vai ver, certo? Digamos assim, o auge da física, né? Foi quando Newton descobriu a lei dele, que começa a descrever o movimento que a gente usa para descrever o movimento das coisas, né? Até agora, o que a gente vinha estudando? A gente vinha estudando a matemática de como escrever, né? Então, eu falei para vocês, ó, o movimento tem uma dimensão, né? O meu x ele é uma função do tempo, certo? Que a gente chama de função horária da posição, certo? A velocidade instantânea, né? A gente pode obter como sendo a derivada dessa posição, certo? Que aí vai ser a velocidade, né? O quanto a posição dele varia com o tempo, certo? A aceleração é a derivada da velocidade, tudo bem? Ou seja, a gente viu só a matemática de como é que descreve o movimento, certo? Isso a gente chama de cinemática, tudo bem? Agora a gente vai ver o que dá origem ao movimento, certo? Que é o que a gente chama, vamos ver a interação, né? Da força com os corpos, certo? Das forças com os corpos, tudo bem? Isso aqui era uma dimensão, em duas dimensões, né? Como é que era? Em duas ou três dimensões, né? Falei para vocês que em duas dimensões a posição de um corpo agora ele vai ser um vetor, tá? Vai ser um vetor, né? Se for em três dimensões, então vai ter o i, a componente x, a componente y e a componente k, tá? Se for em duas dimensões só tem duas componentes, tá bom? E aqui, lembrando que isso aqui é a componente x do vetor posição, certo? Que é exatamente a posição do corpo, né? Então, se aqui for o eixo x, aqui for o eixo y. O vetor posição é o vetor r, né? Que vai dar origem até a posição em que o corpo está, certo? Ou seja, antes a gente tinha só uma função do tempo, agora a gente temos três funções do tempo, tá? Para descrever a posição, né? Que é exatamente as três componentes x, né? A velocidade, eu também vou ter três velocidades, certo? Vai ser a derivada de cada uma dessas. A derivada com relação ao eixo, a derivada da posição x, né? Isso aqui vai ser exatamente o meu Vx, tá bom? A derivada do y é o Vy, certo? E a derivada do z é o Vz, certo? Então, o meu vetor velocidade agora vai ser exatamente a derivada de cada componente aqui, certo? Então, esse aqui é o Vx, esse aqui vai ser a componente Vy, e essa aqui é a componente Vz. Mesma coisa a aceleração, né? Então, a aceleração vai ser a derivada do Vx com relação ao tempo, mais a derivada do Vy com relação ao tempo, né? Na direção J, mais a derivada do Vz com relação ao tempo na direção K, certo? Isso aqui seria a aceleração x, aqui a aceleração y, e aqui a aceleração z, tá? Então, assim, toda essa matemática que a gente usa para descrever, a gente chama de cinemática, tá? E agora a gente vai ver a parte de dinâmica, né? O que é a dinâmica? É como acontece o movimento, certo? São as famosas leis de Newton, né? Que Newton descobriu lá no século XVI, certo? 15, 16, né? Por aí, certo? E antes da gente ver as próprias leis de Newton, certo? A gente tem que ver um conceito da força. O que é uma força? Certo? Na realidade, o conceito de força ele teve que surgir junto com o conceito de lei de Newton, né? Eu vou até adiantar aqui a segunda lei,
Vocês devem conhecer lá do ensino médio, né? O que diz a segunda lei? Que força é igual a massa vezes aceleração, tudo bem? Essa aí foi a equação que Newton descobriu, né? E assim, na realidade, ele só conseguiu validar essa equação porque ele conhecia uma força, certo? Que é a força gravitacional, tudo bem? Que é a força gravitacional. Então, ele mostrou gravitacional. É a força que a gente já conversou sobre ela, né? É a força que eu já falei para vocês que quando um objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa, certo? Já fez essa discussão quando ele estava discutindo corpos que estavam caindo, tudo bem? E ele mostrou que quando ele resolvia essa equação usando a força gravitacional, que ele também tinha sugerido lá, né? Ele viu que ele conseguia descrever perfeitamente o movimento dos astros, né? Dos planetas, do Sol, certo? Da Lua, enfim, ele conseguiu escrever perfeitamente o movimento, né? Conseguiu explicar o efeito das marés, certo? Então, assim, esse foi o grande triunfo, certo? Foi o grande triunfo da segunda lei de Newton, certo? Da teoria de Newton, tudo bem? Isso a princípio, né? Claro que depois a teoria de Newton, ela teve muitas contribuições, certo? Inclusive, a gente pode pensar como a própria quântica, né? A teoria quântica ela veio substituir a lei de Newton para pequenas, para na escala atômica, certo? Na escala molecular atômica. Também foi estudando o movimento, né? Estudando o movimento das moléculas e dos átomos, que começou a surgir a mecânica quântica, certo? Então, ou seja, porque o pessoal queria resolver essa equação na escala molecular, é que existe a mecânica quântica, né? E é graças à mecânica quântica que hoje a gente tem computadores, né? Que cabem na sua mão, certo? Os primeiros computadores você já deve ter ouvido falar. Nos primeiros computadores eles eram. Você tinha que precisar de uma sala inteira para colocar o computador, né? Mas graças à evolução, né, da mecânica quântica, da gente entender como os materiais se comportam a eletrônica, né, dos materiais, que hoje a gente consegue ter um celular, um smartphone, tá certo? E como eu falei, tudo surgiu porque o pessoal tentou aplicar essa equação na escala atômica, né? Só que aí essa equação na escala atômica a gente viu que não é 100% correta, mas isso é em outra disciplina que vocês vão ver isso, né? Quando vocês verem mecânica quântica. Mas eu quero dizer o seguinte, é que essa equação realmente mudou a física, né? Colocou em outro patamar as leis de Newton, né? A gente passou a começar a descrever todo e qualquer movimento, certo? De um corpo se a gente souber as forças que agem nele, certo? E como eu falei, né? Junto com essa equação teve que surgir o conceito de força, certo? Teve que surgir o conceito de força, né? Então, o que é uma força? Tudo bem? Então, o que é uma força? Então, eu vou dar a definição formal, certo? E depois eu vou explicar que a origem de todas as forças que aparecem no nosso dia a dia, tudo bem? Então, o que acontece? Basicamente, né, descobriu que os corpos possuem certas propriedades, né, e que eles exercem, né, uma força um sobre o outro, certo? Como eu falei, a própria força gravitacional, certo? Ou seja, um corpo que tem massa, quando ele coloca próximo de outro corpo que tem massa, ele existem as propriedades, né? A massa, né? Entre eles que faz com que um acelere o outro, certo? A gente vê a força, ela vai gerar uma aceleração no corpo, né? Que sempre quando está gerando uma força no corpo, você gera uma aceleração. Então, quando você bota um corpo que tem massa próximo de outro que tem massa, a gente vê que um gera uma aceleração no outro, tá? E esse negócio que gera aceleração a gente chama de força, certo? No caso, Newton achou a primeira força gravitacional, tudo bem? Já se conhecia, certo? A força magnética, né? Já se conhecia ímãs, tudo bem? Desde a Grécia, né? O pessoal já sabia da magnetita, certo? Que, que era, eu tô com uns dois ímãs aqui, ó, só para a gente ver,
que era que existia corpos que faziam força, né? Inclusive são forças à distância, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ímãzinho, ó. Se eu aproximar o outro ímã, ele vai ser atraído aqui para o outro, né? Então, assim, então já se conhecia a força magnética, tá? Descobriu-se depois a força eletromagnética, certo? A força elétrica, né? E depois descobriram que é a mesma força, tudo bem? Então, ou seja, além da força gravitacional, a gente conhecia também a força eletromagnética, tá? Que também, e aqui a lógica é a mesma, tá? Ou seja, a lógica é a mesma, né? Existe uma propriedade, né, que a gente chama de carga, e essa carga, quando você bota duas cargas uma próxima da outra, né, uma consegue fornecer aceleração para a outra, tá? E você consegue fornecer aceleração através dessa força, certo? Isso vai gerar força eletromagnética, tudo bem? Depois, aí mais na frente, já estamos falando do século XX, né? A gente descobriu a força forte, que a gente chama, certo? Força forte. E depois, também ali, no meio do século XX, descobrimos que a gente chama da força fraca, tá? Vamos botar o nome completo, que é melhor. Nuclear forte. Nuclear forte. E a nuclear fraca. Tudo bem? E essas foram todas as forças que a gente encontrou, certo? Todas as observações, todos os experimentos que a gente faz no nosso dia a dia, essas quatro forças são as forças que a gente encontrou, tudo bem? No nosso no laboratório, né? Nunca se observou nenhum outro tipo de força. Todas as forças que a gente observou até hoje é uma dessas quatro, tudo bem? E aqui tem algumas coisas que a gente precisa observar, né? Então, o que é uma força? É qualquer coisa que pode fornecer aceleração ao corpo, né? Então, a gente vê que esses corpos têm certas propriedades, né? Por exemplo, a massa, né? Então, só o fato de você ter massa, você consegue conferir a aceleração do corpo, né? Lembrando que você não precisa tocar, certo? Né? A Terra não toca a Lua, né? Mas um está fazendo a força sobre a outra, certo? A força realmente acontece a longa distância, certo? Na verdade, daqui a pouco a gente vai ver que, no fundo, o conceito de toque, se você for, foi na escala atômica, não existe toque, né? Na escala atômica não existe toque, certo? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, certo? Então, a gente vimos também mais algumas outras propriedades, né? Vimos o eletromagnetismo, né? Que a gente viu que as partículas têm uma propriedade que a gente chama de carga, né? E só o fato de uma estar próximo da outra, uma gera uma força sobre a outra, né? Uma tem a capacidade de gerar uma aceleração sobre a outra, certo? A nuclear forte, a gente viu que além de ela ter uma propriedade que a gente chama de massa, outra propriedade que a gente chama de carga, elas têm outra propriedade que a gente chama de cor, certo? E aí, essa cor, né, confere a elas também uma passa a gerar uma força sobre a outra, certo? Que a gente chama essa força de nuclear forte, tudo bem? Ou de cromodinâmica, certo? A força que a gente chama de cromodinâmica quântica, né, para ser um pouco mais exato, certo? E também tem a força que a gente chama de nuclear fraca, certo? Que também já é outra propriedade que confere a elas essa força, certo? Só uma observação aqui, pessoal, falei para vocês que as partículas são propriedades, né? A gente chama de propriedades intrínsecas da partícula que faz com que ela gere uma força sobre a outra, né? A massa, a carga, a cor, tudo bem? Essa cor aqui eu só quero deixar claro que não é uma cor, certo? Ou seja, você não olha para a partícula e ela é vermelha, azul ou verde, seja o que for, não é assim, certo? Na verdade, só chamou de cor porque ele precisava definir um novo tipo de carga. Não podia ser carga porque o nome já era da força eletromagnética. Então tinha que definir uma outra coisa, uma outra propriedade da partícula. Eles colocaram cor, mas poderia ser qualquer outro nome. Podia até ter inventado o nome, certo? Mas eles colocaram chama de cor, certo?
E a força nuclear fraca, certo? Também, que é também mais uma propriedade que existe. Quer dizer, a força nuclear fraca, certo? E também depois foi descoberto que ela existia, certo? Todas as forças que a gente conhece no nosso dia a dia, todas as forças, elas derivam de uma dessas quatro, tudo bem? Só deixar uma coisa clara, as forças nucleares, forte e fraca, elas só existem só existem no regime atômico, ou, aliás, no regime nuclear, tudo bem? Que é bem menor do que o átomo, tudo bem? O átomo, certo? O núcleo do átomo, né? Se eu não me engano, se você fizer o núcleo do átomo do tamanho de uma bolinha de tênis, vamos supor, tênis, né, que talvez é mais comum a gente, bolinha de frescobol, né, que o pessoal gosta de jogar muito. Se o núcleo do átomo for uma bolinha de frescobol, o raio médio do elétron, né, aliás, o raio médio do átomo, no átomo de hidrogênio, teria 10 quilômetros, certo? Então, observe bem, quer dizer, não é nem de uma bolinha é nem de uma bolinha de beisebol. Vamos botar uma bola maior. Vamos botar aqui uma bola que tem 1 metro de diâmetro, tá? Uma bola que tem 1 metro de diâmetro. Então, uma bola que tem 1 metro de diâmetro, tem 1 metro seria mais ou menos isso aqui. O tamanho do átomo teria um raio de 10 quilômetros, certo? O que que significa dizer? Significa dizer, por exemplo, que vamos supor que se essa bola tivesse no campus Calcaia, certo? Não sei se você já foi lá no campus Calcaia, né? O átomo, ele já estaria aqui pertinho daqui de casa, né? Eu moro a 18 quilômetros, ou seja, seria mais ou menos no meio do caminho, eu moro a 18 quilômetros do campus Calcaia, então ele estaria metade do caminho entre a minha casa, eu moro aqui perto do Shopping Benfica, então seria metade do caminho aqui do Shopping Benfica até o campus Calcaia, ou seja, o núcleo, ele é minúsculo comparado ao átomo, certo? O que eu quero dizer com isso? Que essas forças só agem no núcleo, certo? Não agem na nossa escala. Então, toda e qualquer força que acontece no nosso dia a dia, ela não é força nuclear forte ou nuclear fraca, tudo bem? Aqui só tem vou botar um asterisco aqui, porque depois eu vou explicar só uma coisinha dessa força aqui, tá? Então, você fala assim, professor, mas beleza, existe a força gravitacional, que é a força com que a Terra está nos atraindo, né, que é aquela história, é o que nos impede de sair do planeta, tá? Ela nos prende aqui no planeta, tá bom? Essa aí tá ok. Tem a força eletromagnética, né, que o senhor mostrou os ímãs aí, bonitinho e tal. Mas assim, esse pincel aqui eu posso fazer uma força sobre ele. Eu posso empurrar esse pincel aqui. E ele está se mexendo, né? Eu posso gerar uma aceleração sobre ele, né? Eu posso empurrar uma mesa, eu posso empurrar uma cadeira. E essa força que eu estou fazendo, ela vem da onde? Né? E por incrível que pareça, ela vem de uma dessas quatro forças, né? Certo? Então vamos descobrir. Não é difícil a gente descobrir qual é, né? Então, não essas duas, né? Quando você empurra uma cadeira, você não está usando força nuclear forte ou nuclear fraca, porque só age na escala nuclear. Não é força gravitacional, certo? Porque força gravitacional você tem que ter uma massa imensa para poder fazer força gravitacional, uma força que a gente consiga sentir, né? Não é à toa que a gente só sente a atração gravitacional da Terra, né? Não sente a atração gravitacional da mesa, de um armário, de uma cadeira, a gente não sente, né? Ou a atração gravitacional de outra pessoa. Não sente porque tem uma massa pequena, né? Tem que ter uma massa gigantesca para você sentir a atração gravitacional, certo? Então, na realidade, todas as outras forças que a gente encontra no nosso dia a dia, elas são forças eletromagnéticas, certo? Ou seja, você exerce força eletromagnética sobre as coisas, né? Certo? Então, não é que você tenha poderes eletromagnéticos, né? O que acontece? Quando você vai empurrar um objeto, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os elétrons, né, a nuvem eletrônica dos átomos que estão na sua mão, vão se aproximando da nuvem eletrônica dos átomos que estão no objeto, certo? E aí, essas nuvens eletrônicas, elas se repelem, tudo bem? As nuvens eletrônicas, né, os próprios núcleos também,
Tudo bem? Então é assim que a gente empurra os objetos, né? É porque no fundo ali está se encontrando cargas positivas e negativas, né? Então, estão se encontrando cargas positivas e negativas, certo? De um lado, né? Vamos supor que aqui seja da minha mão e aqui é do objeto, né? Com o elétron aqui orbitando, tá? O elétron, vocês já devem ter visto, né? O elétron ele tem aqui uma certa probabilidade de estar aqui em algum lugar ao redor do núcleo, certo? Então tá aqui, ó. Então, quando você aproxima esses objetos, né, o que acontece? Você acaba gerando uma força de repulsão, né, eletromagnética, tudo bem? Ou seja, há uma repulsão, né? Esses caras repelem isso aqui, então ela gera uma força para cá, certo? A soma, né, de todas as forças eletromagnéticas, que um faz com o outro, resulta nessa força e a mesma coisa vai acontecer aqui. Tudo bem? Então é por isso que quando você encosta sua mão em algum objeto, você exerce uma força sobre ele, né? No fundo, ela é uma força eletromagnética, tá? Claro que não tem como a gente fazer o cálculo na escala atômica. Por quê? Porque eu tenho bilhares de átomos na minha mão, empurrando bilhares e bilhares de átomos aqui do apagador, tá? Então, assim, esse cálculo a nível atômico não é feito, certo? A nível atômico não é feito. Mas o que a gente tem que entender é isso, né? Que a gente só precisa entender, não precisa fazer um cálculo matemático. A gente só precisa entender, no fundo, a força que eu estou fazendo aqui para empurrar o objeto é uma força eletromagnética. Tudo bem? E aí que é onde entra aquilo que eu falei, né? Que no fundo não existe toque, certo? Todas as partículas, né, atômicas, moleculares, né, e tal, elas nunca se tocam uma na outra, tá? As forças acontecem sempre à distância, igual o ímã aqui que vocês viram, né? O ímã não precisa tocar o outro, só cheguei perto um do outro e eles se atraiu, né? Até que o ímã, ó, eu não preciso tocar, né? Só em chegar perto, ó, é que ele caiu aqui também por causa da força da gravidade, né? Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu não preciso chegar perto um do outro. Quer dizer, eu não preciso tocar, né, um no outro para eles fazerem força, certo? Basta eu chegar perto que eles fazem força um do outro, né? Mesma coisa acontece aqui. Um átomo não vai tocar no outro, certo? Até porque tocar é um conceito que não existe aqui na escala atômica, tá? Porque de acordo que você vai se aproximando, eles já vão se afastando. Eles já vão fazendo a força, então você não consegue aproximar. A não ser que você comece a quebrar o objeto, né? Aí você começa a romper as ligações químicas aqui que existem no objeto. Tudo bem? Então, por isso que eu falei que, no fundo, nada está tocando em nada, né? Tudo está a uma distância se você for ver na escala atômica, né? Sempre vai existir uma distância entre um átomo e outro, tá? Eu vou falar, professor, mas o senhor está maluco, porque eu estou sentindo aqui, eu toco na minha pele, eu sinto. Você sente, né? Na realidade, o que é o sentir, né? É o fato de que você está empurrando aqui a sua pele e aí as células, né? As células, elas sentem, geram um sinal elétrico e o seu cérebro identifica como um toque, tá? Mas por quê? Porque é a mesma história aqui, né? A minha mão aqui está se aproximando da nuvem eletrônica. As nuvens eletrônicas da minha mão, né? Os átomos. Estão se aproximando das nuvens eletrônicas do meu braço. Como eu falei, na escala atômica, não houve o toque, mas um está empurrando o outro, né? Então, eu deformei a minha mão, porque um está empurrando, eu deformo o meu braço, né? Que a gente deforma. Então, essa deformação a gente entende como sendo um toque, tá? Inclusive, só por curiosidade, né? Esse mecanismo de toque, de como é que acontece o toque, né? O tato, se eu não me engano, foi esse ano o prêmio Nobel do ano passado, um prêmio Nobel de Medicina foi dado aos cientistas que descobriram como é que funciona esse mecanismo, né, de identificar o toque. Tudo bem? Não tem nada a ver com física, mas só por curiosidade eu falei um pouco sobre isso, tá? Então, assim, então todas as forças que a gente conhece do nosso dia a dia, claro, estou dizendo, né,
praticamente vão ser duas. Ou a força gravitacional, que é a força que a Terra está nos atraindo, é a força que a gente sente, ou a força eletromagnética, né? E como eu falei, as forças que a gente vai empurrando os objetos são forças eletromagnéticas, tá? A força que impede, por exemplo, estou fazendo aqui uma força contra o quadro. A força que impede que minha mão entre na parede, aqui no quadro, é uma força eletromagnética, né? São os átomos aqui da parede, do quadro, que estão empurrando a minha mão para fora e impede que a minha mão esteja entrando aqui no quadro. Tudo bem? Impede que dois corpos ocupem o mesmo lugar, né, no espaço. Certo, pessoal? Só uma curiosidade, né? Não sei se você já ouviu falar da teoria de tudo, né? A ideia da teoria de tudo é você conseguir unir as quatro forças numa teoria só, né? A força nuclear fraca, por exemplo, ela, ela na realidade a gente já descobriu que ela é a mesma força elétrica, tá? Essa aqui são a mesma força. Então, na verdade, não existe quatro forças, existe três. A força gravitacional, a força nuclear forte, ou também é conhecido como cromodinâmica quântica, tá? E a força eletrofraca, né? Na verdade, essas duas forças, elas são a mesma força que a gente chama de força eletrofraca, certo? A gente descobriu que, na verdade, são a mesma força, bem? E, de fato, né, a gente ainda não existe uma teoria que a gente diz que a gente consiga unir todas as forças, né? No seguinte sentido, hoje a gente tem teorias, né, se você for ver aí a teoria das cordas, ou então o que a gente chama de modelo padrão, né, são teorias para descrever partículas, né? Todas as partículas, certo? Então, inclusive na escala não só atômica, né, mas na escala menor ainda, na escala do tamanho de um próton, né? Você deve ter falar que o próton ele não é uma partícula fundamental, certo? Ele é formado por quarks, tá? Que é aquele up, down, tudo bem? E aí, a teoria das cordas o modelo padrão, ele descreve muito bem a força eletrofraca e a força nuclear forte, mas não a força gravitacional, né? Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Conseguir juntar a força gravitacional com a quântica, tudo bem? Ninguém conseguiu fazer isso ainda de uma forma coerente, né? Certamente o próximo grande físico é quem vai conseguir fazer isso, certo? O próximo físico que vai colocar os seus nomes, né, ao lado aí de Newton, de Einstein, certo? É a pessoa que conseguir juntar a força gravitacional à força eletrofraca e à força nuclear forte. Tudo bem, pessoal? Então, assim, força é aquilo que confere uma aceleração ao corpo, certo? Seguindo exatamente a lei de Newton. E ela surge exatamente devido de propriedades intrínsecas das partículas que compõem certa matéria. Tudo bem? E todas vêm dessas quatro aqui. Claro que quando a gente for estudar aplicações de leis de Newton, né, na escala que a gente vive, né, até mesmo em alguma aplicação, né, a gente não vai se preocupar com força eletromagnética. Por exemplo, um engenheiro, né, um engenheiro civil que precisa construir um prédio, né, ele sabe qual é o peso máximo que um andar pode suportar, né, usando as equações que a gente vai ver, certo? Mas ele não está preocupado se ali é uma força eletromagnética ou não, ele não está preocupado com relação a isso, tudo bem? Eu só falei isso do ponto de vista teórico, para a gente entender que todas as forças que a gente conhece derivam dessas quatro forças, certo? Então vamos lá, tendo entendido o que é uma força, certo? Agora vamos começar a ver as leis de Newton, tá? E lógico, vamos ver a primeira lei de Newton, certo? Que é a lei da inércia, né? Vocês devem lembrar lá do ensino médio. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Primeira lei de Newton ou lei da inércia.
o que que diz essa lei da inércia? Né? E vocês já devem lembrar, né? O que que ele diz? Ele diz o seguinte, que todo o corpo, né, que esteja livre de uma ação ou de uma força, né, que, que a força resultante agindo sobre ele seja zero, tá? Então, ele diz o seguinte, um corpo que está livre de uma força, né, de uma força resultante, quer dizer, na realidade, depois a gente vai ver isso um pouco mais em detalhe, né? Pode até ter força agindo, mas não pode a resultante, não ter força resultante, tá? Isso a gente chama de ação, né? Mas vamos lá, mas vamos ser um pouco mais precisos aqui. Vamos supor, se a força resultante for zero sobre um corpo, ou igual a zero, o que acontece? Esse corpo ele vai ter dois estados. Ou ele vai, se ele está parado, ele vai permanecer parado, ou se ele está com velocidade constante, quer dizer, ou se ele está em movimento com velocidade, ele vai permanecer em movimento com velocidade constante, em uma linha reta. Tá? Então, se ele estiver parado, ele vai ficar parado. Se ele estiver em movimento, ele vai ficar em movimento com velocidade constante, certo? Em linha reta. A primeira coisa ela é bem evidente para a gente. Tá? O corpo está parado, ele vai ficar parado, a menos que alguém faça uma força sobre ele. Isso é bem evidente. Né? Então, se eu boto um pincel aqui, esse pincel vai ficar parado, a menos que eu faça uma força sobre ele. Né? Ou empurre ele, ou solte ele, né, para deixar a força da gravidade agir. Certo? Ele vai permanecer parado, isso a gente sabe. Agora, o que é mais impressionante nessa lei é que, contra-intuitivo, né, é que o corpo ele também permanece com velocidade constante se não houver nenhuma força agindo sobre ele. Né? Então, ou seja, esse pincel aqui, se ele tivesse com velocidade constante, né, ele sairia andando em linha reta, se não houvesse nenhuma força agindo sobre ele. Tá? Lógico que na Terra é muito difícil a gente observar esse tipo de movimento. Por quê? Porque a todo momento tem forças agindo sobre os corpos. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um livro sobre uma mesa e você empurra o livro. Né? Então, o livro ele vai andar um pouquinho e tem hora que para. Tá? Vamos fazer aqui esse exemplo. Né? Você tem um livro aqui na mesa, um livro aqui de Física 1, tá assim, ó. E você dá uma certa velocidade para esse livro. O que, é que vai acontecer? Ele vai andar um pouquinho e vai parar. Não é isso? Se fizer isso na sua mesa, você vai ver. Você empurra um livro um pouquinho, dá uma empurrada assim, ele anda um pouco, para. Aí você fala, professor, já vê vocês, né? Ele era para ficar andando, não? Velocidade constante. Ele é para ficar andando se não houvesse nenhuma força agindo sobre ele, né? Só que existe uma força agindo sobre ele. O quê? A força de atrito. Tá? Existe uma força de atrito agindo sobre ele, né? Que a gente vai estudar também aqui. Então, eventualmente, essa força de atrito, ela gera uma desaceleração, certo? Uma aceleração negativa, né? Gera uma desaceleração até o corpo parar, tudo bem? Se por acaso eu polisse a mesa, certo? O que que ia acontecer? Esse livro ia chegar um pouco mais longe, né? Ele não ia parar ali, ele ia parar um pouco mais longe. Certo? Se eu polisse ainda mais, ele ia mais distante ainda. Se eu colocasse ele no gelo, ele iria mais distante ainda, tá? Porque no gelo quase não tem atrito, tudo bem? Ou melhor ainda, né? O melhor lugar para a gente ver esses efeitos, onde teria que ser, né? Para você ver perfeitamente, você teria que estar num espaço longe de tudo e de todos, né? E aí, se você soltasse um objeto, você ia ver que esse objeto ia andar com velocidade constante, tá? Aliás, né? Ia ser aproximadamente, porque se você, na verdade, qual seria a trajetória dele? Ele ia começar a orbitar você, né? Ele ia começar a orbitar você, tudo bem? Lógico que provavelmente ia ser com um raio bem grande. Por quê? Porque tanto a massa dele quanto a sua massa é muito pequena. Então ele iria orbitar um raio bem grande, certo? Mas assim, como eu falei, é muito difícil a gente observar esse comportamento no nosso dia a dia, porque existe o atrito. Né? Mas no gelo, por exemplo, é o melhor lugar para a gente ver esse tipo de comportamento. Você empurra alguma coisa no gelo,
Ele fica andando com velocidade constante. Tá? Na realidade, foi assim que Galileu descobriu a lei da inércia, né? Como foi que ele descobriu? A gente chama de primeira lei de Newton, né? Newton foi quem viu a importância dessa lei para escrever o movimento. Mas a pessoa descobrir, a primeira pessoa foi Galileu. Como é que ele fazia o experimento? Ele fazia um experimento muito simples. Ele soltava aqui um objeto em uma rampa, tá? E ele via que esse objeto parava em um lugar, certo? Aí depois ele poliu a mesa e soltava o objeto da mesma altura. Ele viu que esse objeto chegou um pouco mais longe. Depois ele poliu ainda mais. E ele viu que esse objeto chega ainda mais longe. Aí foi quando ele pensou, se eu conseguisse deixar perfeitamente polido, o que ia acontecer? Esse objeto ia ficar andando até o infinito. Né? Então, até, na verdade, é um passo importante, né, no pensamento científico, porque ele fez uma indução ao infinito. Né? É um conceito que não era muito bem, que não existia muito bem, né, o conceito de infinito. Certo? Que o corpo vai andar para sempre, né? Se você conseguir polir. Né? E de fato é isso que acontece, né? Como eu falei, né? Difícil de ver aqui, é difícil de ver na prática, né? Isso no laboratório e tal. Né? A gente consegue ver, às vezes, de forma indireta. Né? Por exemplo, onde é que você pode ver de forma indireta? Muito simples, quando você anda de ônibus, certo? Você está aqui no ônibus, né? Quando o ônibus faz a curva, o que acontece? Você sente uma coisa lhe empurrando para fora da curva, certo? Você sente uma coisa lhe empurrando para fora. Na verdade, esse negócio que você sente lhe empurrando para fora da curva é a sua tendência de permanecer em velocidade constante. Né? O que acontece? Ó? Tá aqui o ônibus, está aqui você. Os dois têm a velocidade V. Tá? O ônibus ele vai mudar a velocidade dele. Mudou aqui, ó, os pneus, né? Inclinaram, mudou a velocidade dele. A princípio, os pneus mudou a velocidade só do ônibus, ele não mudou a sua velocidade. Então você continua com essa velocidade para frente. E aí é por isso que você tem a impressão que você vai sair da curva. Na verdade, não é você que está saindo da curva. O ônibus está fazendo a curva e você continua em linha reta como estava antes. Por quê? Porque você tem uma tendência em ter uma velocidade constante. Certo? A menos que haja alguma força que modifique essa velocidade. Que força vai ser essa que modifica a sua velocidade? Vai ser o atrito com seus pés e o que você estiver segurando com a sua mão, né? Se você estiver em pé. Se estiver sentado, é o atrito, né? Com a sua bunda, né? Então, assim, se você não estiver segurando, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai continuar em linha reta. Se você continuar em linha reta, o que vai acontecer? Você vai se chocar contra a parede do ônibus. O ônibus vai fazendo a curva aqui e você vai se chocar contra a parede. Por quê? Porque você vai permanecer em linha reta. Tudo bem? Então, isso aqui é a lei da inércia. Só que a lei da inércia não de forma direta, né? Que a gente consegue ver o corpo se movimentando para sempre com a mesma velocidade. Certo? Mas a gente vê que os corpos ele têm uma tendência a permanecer andando em linha reta, a menos que haja uma força para corrigir, né, esse movimento. Tudo bem, pessoal? Então, a lei da inércia basicamente é isso. Diz que o corpo está parado ou com velocidade constante. Tá? A gente consegue ver isso, né, nos vídeos, tá? Nos vídeos dos astronautas, né, na estação espacial. Certo? Na estação espacial, o que acontece? Devido ao fato dela estar orbitando a Terra, certo? Em relação à estação espacial, é como se não existisse gravidade. A gravidade é muito pequena, certo? Ou seja, a gente chama de microgravidade. Tá? Deixar bem claro uma coisa, a gravidade existe, tá bom? A estação espacial, ela está a uma certa distância da Terra, certo? Por exemplo, ela está bem mais perto da Terra do que a Lua, por exemplo, então ela ainda sente a gravidade com uma certa intensidade, né? Mas, pelo fato dela estar circulando a Terra, tudo bem? E aí tem algumas coisas um pouco mais complicadas. Para quem está dentro da estação espacial, né? Então, e aí geralmente os vídeos que a gente vê vídeos de quem está dentro da estação espacial, né? É como se
a gravidade fosse muito pequena, tão pequena que não derruba as coisas, né? Então é comum a gente ver nas estação espacial as coisas voando, né, com velocidade constante. Certo? Ali a gente consegue ver relativamente bem a lei da inércia, certo? As coisas realmente ali tem uma microgravidade, né? A gravidade real que existe lá, dá para a gente fazer o cálculo, não é tão pequeno, não é tão menor do que a nossa, tá bom? Mas como ela está orbitando, gera o que a gente chama de um efeito inercial, que é como se não existisse gravidade ali dentro. Então, as coisas, a mecânica ali, né, a dinâmica ali, acontece como se não houvesse gravidade. E a gente consegue ver esse efeito, né, da inércia. Então, as coisas ficam voando, certo? Velocidade constante, né? É muito comum a gente ver, né? Por exemplo, e isso gera vários problemas, né, para eles. Por exemplo, você não pode deixar água voando solta por aí, porque pode voar e pegar outro dispositivo eletrônico, né? Até mesmo na hora de ir no banheiro, né? Não sei se vocês já viram um banheiro de um astronauta nessas estações espaciais, né? Ou até mesmo em ônibus espaciais, certo? O astronauta ele tem que ficar amarrado mesmo, certo? Ele tem que ficar amarrado, porque como é que ele sentaria na privada? Ele ia sentar na privada e ia sair voando, né? Não só ele ia sair voando, como todos os dejetos que ele fez ali ia sair voando e ia sujar tudo, tá? Então ele tem que ficar amarrado, certo? A privada, ela é tipo um aspirador de pó mesmo, certo? Quando você faz necessidades, ela puxa exatamente para ele não para as fezes não sair voando, tá? Tanto as fezes quanto a urina, né? A urina, o astronauta realmente usa um cano, né? Como se fosse um aspirador de pó, ele usa um cano, e se for homem é mais fácil, né? Se for homem ele só mira ali, né? Bota ali dentro e faz o xixi dele, e aí vai sugando. Se for mulher tem tipo também um copinho ali que você encaixa que também faz a sucção da urina, certo? Então, tudo isso por causa da lei da inércia, né? Tudo isso teve que ser pensado da lei da inércia, certo? Só uma curiosidade, pessoal, já que eu já estou falando aqui da, da, do banheiro dos astronautas, né? Só uma curiosidade, o que eles fazem com as fezes dele, né? Então, assim, eles aproveitam boa parte da água, certo? Boa parte da água, da urina, é reaproveitada, certo? Mas aquilo que não pode ser aproveitado, o que, que eles fazem? Eles vão armazenando, certo? Uma espécie de esgoto, né? Tem tipo um esgoto lá. E quando está cheio, eles colocam em alguns compartimentos, certo? Quer dizer, eles colocam em algumas. Sempre quando eles recebem mantimento, eles recebem mantimento através de alguma navezinha que trouxe, né? Eu esqueci o nome correto mesmo, mas é um reservatóriozinho que traz compartimentos e depois que ele não vai precisar mais disso, eles podem botar os dejetos dele nesse lugar e joga no espaço mesmo, né? Joga no espaço, certo? E é grande, né? É um compartimento grande, né? Assim, eu fiz aqui como se fosse o tamanho aqui uma caixinha, mas não, mas o que chega para eles é como se fosse um containerzão, certo? Que eles tiram todos os mantimentos dele e também pode botar o esgoto deles, né? Os dejetos, certo? O mais engraçado é que, eventualmente, esses dejetos, eles podem entrar em rota de colisão com a Terra, né? E aí o que pode acontecer é que geralmente esses dejetos eles são queimados, né? Quando vai entrando na superfície da Terra, certo? Então muitas vezes você olha para o céu, vê como se fosse uma estrela cadente, né? Na verdade ali não é exatamente uma estrela cadente, né? São os dejetos astronautas que estão queimando ali no céu, tá? Pode acontecer, tudo bem? Então se você fizer ali um desejo, talvez não se realize, né? Só se for algo relacionado à prisão de vento, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Essa aqui é a primeira lei, tudo bem? Importante a gente saber disso, que o referido separado ou com velocidade constante, certo? E aí, nossa aula de hoje a gente fica por aqui. Próxima aula a gente fala sobre a segunda lei, certo? E a gente começa a ver algumas aplicações da segunda lei, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui e aí a gente se vê na próxima aula.